Mudar de assunto? A Câmara deve retomar a discussão e votar sobre o regime de transição para o fim da desoneração da folha de pagamentos para 17 setores da economia e também para a alíquota cheia do INSS em municípios com até 156 mil habitantes. Sobre o assunto, eu converso agora com Luiz Honorato, economista, professor de economia também da UNB, Universidade de Brasília. Muito boa tarde, bem-vindo, professor. Oi, Simone, boa tarde. Estamos à disposição. Professor, está aprovado no Senado, né? Agora resta saber se segue mesmo, né, para o plenário da Câmara para analisar essa questão, esforço antes das eleições, para se votar esse regime, então, de transição para o fim da desoneração da folha de pagamento aí dos setores da economia e também municípios. Como é que o senhor analisa essa questão ainda que não foi definida, né? Batido o martelo nessa volta aí para a Câmara dos Deputados. Então, Simone, eu tenho a impressão que esse é o tipo da política, né, que a gente sabe às vezes como entrar, mas tem muita dificuldade de sair. Essa política já está aí desde 2011, tem muitas controvérsias, tem muita discussão, sobretudo no campo econômico, né, sobre os seus benefícios e sobre vantagens e desvantagens, basicamente, que essa política pode ter. E como disse, ela está aí desde 2011, já há algum tempo as casas legislativas discutem, até mesmo o STF já entrou no debate, na discussão, porque se tem ainda muitas incertezas e o debate está muito aberto em relação a isso. O novo projeto de lei, né, o 1847, né, de agosto de 2024, e a ideia é o Senado discutir a reoneração. Na verdade, o projeto de lei 334/2023 ele já vem discutindo desde 2023, portanto, né, a reoneração desses 17 setores, né, da economia que foram beneficiados com essa desoneração da folha. Bom, o que se propõe, né? O texto propõe uma medida permanente para beneficiar municípios com população inferior a 142 mil habitantes e, sobretudo, e principalmente, o que mais chama atenção, né, são os 17 setores da economia que são beneficiados com esse tipo de desoneração. Naquela época, 2011, né, governo Dilma, a ideia era que você criasse novas vagas de emprego ou pelo menos conseguisse manter as vagas de empregos que estavam ali e que eventualmente elas corriam risco, né, de deixar de existir ou deixar de ser criadas por causa dos custos empregatícios. Veja que isso já é uma autodeclaração do país, né, das instâncias políticas do país sobre os custos relacionados à geração de emprego. Quando você cria uma política dessa, você, de certa forma, está admitindo. Mas, ao mesmo tempo, né, a gente é dependente dessas receitas fiscais. O Brasil já naquela época tinha uma dependência muito grande de receitas fiscais por causa da base de gastos públicos, né? E hoje, novamente, a gente está vivendo uma situação muito parecida. Então, você reonerar pode trazer uma contribuição muito significativa para os gastos públicos, entretanto, há sempre um receio muito grande sobre o impacto disso sobre a geração de emprego. A economia brasileira, nesse momento, né, ela vive um momento muito bom, né, sobretudo alavancada, né, puxada pelos gastos públicos, que tem um efeito de curto prazo, que é de geração de emprego, que é de geração de renda, né, e crescimento econômico, ainda que limitado, mas ela está aí, está existindo, né, tem até quem fala em pleno emprego, mas tudo a custas, ou tudo financiado, ou tudo sustentado pela arrecadação fiscal que nunca foi tão grande, né, que nunca foi tão forte, em níveis tão significativos, e ao mesmo tempo a gente não consegue pagar todas as contas, a gente tem déficits fiscais, tivemos no ano passado, esse ano dificilmente, e o governo já admite que não vai cumprir, né, se fala para 2025, o mercado tem muita dificuldade de acreditar. Então, assim, é uma situação, é um embate, é um dilema, né? A gente precisa arrecadar, a gente precisa reonerar, mas ao mesmo tempo, e quer aproveitar o momento bom da economia, entretanto, é um momento em que alguns desconfiam que esse momento bom pode deixar de ser tão bom assim, à medida que o governo precisa, né, ou venha a reduzir gastos, ou até mesmo por uma questão temporal, que esse mecanismo, esse motor de crescimento econômico via gasto público passe a ter menor eficácia.
O governo precisa arrecadar, né, essa volta gradativa da reoneração. Como é que o senhor vê, o senhor falando aí nessa geração de empregos, como é que o senhor vê essa reoneração gradativa, né? A gente vê agora ao longo de 2024, 2025 até 2028, quando começa novamente. Mas como é que o senhor vê em relação à geração de empregos no setor do agronegócio? Então, o ideal, ao meu ver, e eu acho que a maioria dos meus colegas da área da economia vão concordar comigo, era que a gente desonerasse a economia, mas toda a economia e não 17 setores. Não é? Agora, para isso, o governo precisa também fechar as contas. O governo precisa enxugar a máquina. É uma tarefa difícil, porque boa parte dos gastos são rígidos, o governo não tem controle sobre ele, mas aquilo que ele tem controle, ainda assim, ele tem muita dificuldade. Isso tem mais a ver, né, certamente, com uma questão de posicionamento político do atual governo. E eu acho que não muda tanto em relação aos governos anteriores que a gente viu passar pelo país, né? Todos gastam muito dinheiro, todo governo é gastador. Sobre o agronegócio, claro, a desoneração da folha naturalmente beneficiaria o agronegócio. Não é? O agronegócio é um setor da economia dinâmico, mas que também sofre, não é? Com o excesso de arrecadação, com o peso que tem do setor governo na contratação de funcionários. A gente tem espaço para crescer muito mais, a gente tem espaço, né, para contratar mais pessoas, e não só pessoas, e não só mão de obra, contratar insumos, contratar maquinários, contratar, enfim, muita coisa. Tem muita coisa a ser feita no agronegócio. Mão de obra é só uma etapa, tem muita coisa que a gente precisa fazer, o governo pode colaborar, as casas, né, legislativas podem colaborar, e a desoneração era importante. Quer dizer, a gente está falando em reoneração, mas o ideal, ao meu ver, seria reonerar os 17 setores, acompanhado de uma desoneração do trabalho, de maneira ampla, né, e restrita. Professora, a medida deve ser analisada, então, na Câmara dos Deputados, né, antes que encerre esse prazo estipulado pelo Supremo Tribunal Federal, né, para essa discussão, né, do tema, 11 de setembro. O senhor acredita que até lá isso acontece? Então, isso é o time político, né? Isso é o time político, a gente está no ano eleitoral e isso termina beneficiando a vários setores, né? É um debate muito difícil, tem várias pontas de uma corda em que cada lado tenta puxar, né? Os 17 setores, obviamente, não querem perder esse benefício. Né? E aí, ainda que eles concordem que a desoneração ela deveria ser ampla e restrita, mas eles pensam, se não for possível fazer para todos, que continue fazendo para mim. Essa perspectiva gradual ela é positiva, não é? Entretanto, os efeitos de arrecadação não serão imediatos para o atual governo, não é? Mas pode sinalizar, né, e eventualmente sinaliza, né, que essa reoneração poderá afetar esses setores e os agentes econômicos vão se antecipar, né? Certamente eles vão se antecipar e tomar suas decisões pensando já no fim do ciclo da reoneração. E isso vai ter impactos econômicos certamente relacionados ao emprego, certamente relacionados aos 17 setores da economia. Da reoneração, para a gente já finalizando aqui, professor, as medidas, segundo a Receita Federal, serão capazes, então, de pagar a conta do impacto fiscal da desoneração da folha, né, apenas em 2024. O senhor avalia também nessa mesma linha? Então, é um debate já, de certa forma, extenso, né? A gente está sempre pensando em déficit fiscal. E o governo, é a natureza do governo atual, né? Ele está sempre olhando para a base arrecadatória. Né? A gente viu um recente estudo do FMI, né, que mostra que apenas 4 ou 5 países do mundo, né, têm uma despesa fiscal per capita maior que o Brasil. A gente está entre os países que têm uma despesa fiscal, né, um custo fiscal mais elevado do Brasil. A gente precisa fazer esse movimento. Entretanto, eu não acredito que o atual mandatário, né, vá fazer isso, não parece ser da natureza dele. Isso é uma pena. Isso é uma pena porque a gente poderia avançar muito no agro e outros setores da economia também. Sobre o time político é difícil prever, né, porque tem muitas variáveis, tem uma eleição municipal, tem setores da economia que vão perder, que são fundamentalmente os 17 setores. Os setores em geral da economia não vão se beneficiar com isso. Claro, vai ter uma arrecadação fiscal maior e eu não acredito, sinceramente, que isso resolva o problema do déficit fiscal. O déficit fiscal é um problema muito mais crônico. Acho que isso não vai ser suficiente, infelizmente. Tá certo, o professor Luiz Honorato, economista, também professor de economia da Universidade de Brasília. Muito obrigada pela análise aqui com a gente hoje, viu, professor? Uma boa tarde e bom início de semana. Você também. Estamos às ordens. Até mais.